Olá pessoal, na nossa última aula de desenvolvendo um jogo Pong 3D, nós conseguimos criar um menu, conseguimos travar a execução do player antes de dar o start e ficou faltando o que? Obviamente, fazer a contagem iniciar e habilitar para o jogador poder manipular os pedals, os bastões. Então o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Só para recapitular, olha lá, na aula passada, né, nós implementamos o evento do botão. Então se eu vier aqui no IRC e selecionar o nosso canvas, o painel do menu, nós vamos ter o nosso botão do player versus CPU. Nós implementamos quem? Definimos para o botão instanciar, ou melhor, executar o método do menu select. Então aqui no código fonte, pessoal, reparem que eu estou utilizando agora o Visual Studio para ver o código fonte, mas quem estiver utilizando o Monogame não tem problema, é a mesma coisa. Então aqui, ó, deixa eu achar aqui o Start menu. Start menu não, né? Olha lá. Menu Select. Então no menu Select, o que nós estamos fazendo? Eu passo a opção que o usuário escolheu. Se ele escolheu um, ele vai iniciar o jogo, o Player versus CPU. Se ele passar a opção 2, o Player versus Player. E a opção 3, sair do jogo. Então aqui, pessoal, o que nós vamos passar para o jogador? A opção 1, clicando nesse botão que eu havia mostrado para vocês. Então, voltando aqui, ele vai chamar o método Start Game e vai passar o tipo do jogo, que é jogador versus CPU. Ao executar o método Start Game, ele vai iniciar os pontos dos jogadores, ou melhor, tratar a parte da interface gráfica, definindo a pontuação dos jogadores na tela, definindo quantas partidas o jogo terá, definirá o tipo do jogo, irá esconder os menus, irá zerar os contadores dos pontos dos jogadores, e aqui ele irá definir qual o controle de cada pedal. Então aqui no pedal 1, ele falou que vai ser o jogador 1 que vai estar jogando e vai usar o controle do mouse. No jogador 2, ele está definindo que vai ser o jogador 2 que vai estar utilizando o pedal 2. E no if, ele vai verificar qual tipo de jogo é. Se for jogador versus CPU, o pedal 2 vai ser controlado pela inteligência artificial. Se não, vai ser controlado pelo teclado, pelo keyboard. E ficou faltando o que, pessoal? Dar o start para o nosso contador. Olha lá. Então cliquei aqui, definiu todas as informações de tela. Esse contador tem que ser iniciado. Porém, pessoal, se eu colocar um for, por exemplo, vá de 0 até 5, decrementando o valor e mostrando na tela, vai ser muito rápido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar um recurso que de tempos em tempos, ou melhor, a cada 1 segundo ou meio segundo, ele decremente o valor aqui. Uma forma de fazer isso, pessoal, é utilizando um Start Coroutine. O que seria esse Start Coroutine? Eu deixei aqui na tela do manual uma descrição. Então, o que esse Start Coroutine pode fazer, pessoal? Por meio dele, eu posso dar pause em um método. Como assim? Eu posso mandar executar um método. No meio do método, eu saio desse método, espero alguns instantes. O sistema pode desempenhar outras ações no computador, não fica travado. E após esses instantes, ele volta e continua executando esse mesmo método. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método que faça isso, que execute uma ação, dê um pause e após alguns segundos ele retorne a ação que ele estava desenvolvendo. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método
olha lá, chamado Start Ball. Na realidade eu já havia criado, né? Eu apenas copiei e colei aqui, do tipo eNumerator. Então aqui é uma interface, pessoal, para um enumerator. Não vou comentar a respeito disso, vocês podem pesquisar nos livros de C#, mas quando eu quero utilizar um coroutine, eu preciso criar um método desse tipo, senão ele não consegue executar o método e dar um pause no meio da execução deste método. Então aqui eu criei o meu método startCoroutine, que é do tipo startBall, que é do tipo eNumerator. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu criei um contador, ballText. O que eu estou fazendo? .enable. Eu estou ativando, caso ele não esteja visível, o texto. Qual texto? Esse texto que nós estamos vendo aqui na tela, ó, do número 5. Então, eu estou ativando ele para que ele fique visível, para que todos consigam ver. E vou fazer um for que vai de 5 até 0. Olha lá. E dentro desse for, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou atribuir para o texto o valor de i. Feito isso, eu saio da função. Mas olha lá. Olha o comando yield return. Então eu vou sair da função, porém eu vou retomar essa função a partir desse ponto após quanto tempo? Após 1,5 segundo. Então aqui, se vocês olharem, pessoal, wait for seconds, eu estou saindo da função, mas eu vou retomá-la após quantos segundos? 1,5 segundo. Então após 1,5 segundo, ele vai retomar, vai voltar no for, vai novamente mudar o texto do ballText e vai fazer isso até acabar o for. Aí depois ele vai vir para cá, mudar o texto do for para start, ou melhor, do ballText, vai novamente sair, após 1,5 segundo ele vai retomar para o método startBall, vai desabilitar o texto que está na tela e vai mudar o estado do jogo. Lembra o nosso Game Controller? Eu estou mudando o estado atual do jogo para Play. E vou fazer o que? Eu vou mandar com que a minha bola, olha lá, ball.getComponent, estou acessando o script da bola e estou executando o método launchBall, que é para ela ser disparada no jogo. Então aqui, pessoal, feito isso, vamos ver se o nosso jogo vai funcionar. Então eu salvei o meu script. Agora eu tenho que desabilitar o meu startBall. Esse comentário não precisa mais, nós já fizemos. Olha lá. E eu vou dar um play no nosso jogo e ver se vai funcionar. Então play, player, olha lá, funcionando perfeitamente, pessoal. Detalhe, né, que eu acabei não falando para vocês, eu só descomentei a linha, porque já estava comentada. Aqui, olha a chamada do start coroutine. Então, isso daqui que está falando, ó, inicie um método, porém eu vou poder dar um pause nesse método, né? Se for fazer uma tradução simplificada, é isso que ele está fazendo. Então, ele está iniciando o método startBall, porém ele vai poder dar um pause no meio da execução desse método. Vamos voltar aqui para nós vermos a execução, agora que eu já expliquei novamente. Então, play está contando. Olha lá, estou podendo movimentar o meu jogador. E agora, pessoal, o que nós vamos precisar fazer? Tratar a saída da bola. Olha lá, vamos ver. Eu não me recordo se nós já fizemos isso. Quando a bola sair do cenário, ela retomou para o centro. Só que, novamente, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que iniciar novamente a contagem. Vamos ter que fazer também o quê? Decrementar os pontos, ou melhor, incrementar o ponto do jogador. No caso, como eu perdi, o player 2 eu tenho que incrementar a pontuação do mesmo. Deixa eu ver se tem algum tempo ainda.
Então nós vamos fazer isso agora. Então, pessoal, antes de começarmos já a implementar isso, vamos olhar a seguinte coisa. Em que momento eu consigo verificar que a bola saiu do cenário? Então, se nós olharmos aqui em Scene, ó, quem que está verificando isso para a gente? É o nosso Ball Out, olha lá, o Ball Out L e o Ball Out R. Então, se eu selecionar o nosso Ball Out L, se vocês olharem aqui, ó, ele tem o script Ball Out Behavior. Então, vamos clicar duas vezes no script Ball Out Behavior para ver o que nós implementamos aqui nesse script. Então aqui, pessoal, reparem, olha lá, se vocês olharem o nosso script do Ball Out Behavior, o que nós estamos vendo? Quando ocorre um trigger, né, um contato, quando é disparado um trigger de colisão na entrada de um objeto, isso quer dizer, quando a bola atingiu o nosso Ball Out L, ele dispara esse método. Nós vamos verificar se o objeto que colidiu com ele foi a bola. Se foi a bola, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a bola seja reposicionada no centro do jogo. Acessando o que? O script da bola e executando o método setStartPosition. Porém, pessoal, após fazer isso, o que nós temos que fazer? Incrementar os pontos do jogador. Então, nós temos que acessar o nosso Player Controller e implementar o método Increment Points para incrementar o que? Os pontos dos jogadores. E onde eu passo, qual o jogador que eu vou incrementar o ponto. No caso, para relembrar vocês, né, no nosso script, eu possuo duas variáveis públicas, olha lá. Uma serve para indicar, uma serve para indicar, vamos selecionar ele aqui novamente, ó, quem é o Game Controller, que está controlando o jogo, e a outra é para qual jogador que eu vou adicionar um ponto. Então, no caso do Ball Out L, eu vou adicionar um ponto para quem? Se a bola colidir para cá, com o Ball Out L, eu vou ter que adicionar um ponto para o jogador 2. Se ele colidir com o Ball Out R, eu vou ter que adicionar um ponto para o jogador 1. Nós já havíamos configurado isso. A única coisa que falta informar aqui nesses dois scripts é quem é o Game Controller. Olha lá, então eu tenho que selecionar os dois e arrastar o Game Controller aqui para o nosso script, ó, para que ele saiba quem é o objeto que controla o jogo. Feito isso, pessoal, nós vamos implementar o evento responsável por incrementar os pontos do jogador. Feito esse incremento dos pontos, nós vamos novamente reiniciar o jogo. Fazer com que a contagem inicie do 0, do 5, vá até o 0 e a bola seja disparada novamente. A nossa aula já se estendeu demais, pessoal, não vai dar para explicar isso para vocês. Porém, na próxima aula, nós vamos tratar do incremento dos pontos e do reinício do jogo. Então, quem gostou, pessoal, dê um like, compartilhe o vídeo e até a próxima.